aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz, meus amados. Bom, tô aqui eu para contar a terceira parte do meu testemunho da IGO ex-umbandista. Demorou um tempo, tive problemas nesse último mês, julho foi difícil, mas para a glória de Deus, Deus sabe de todas as coisas, estamos aqui. Antes de eu começar a contar, muitas pessoas me perguntam, né? Por que o povo vai no terreiro todo dia? Praticamente todo dia, né? Fizeram algumas perguntas, eu vou responder o que me perguntaram, vou deixar aqui no vídeo para assim, né, fica guardado aí. Gente, porque todo dia eles comemoram, todo dia é um dia para uma entidade, né? Tipo, de segunda-feira, né? O Exu, né? Exu Caveira, por exemplo. Tô dando um exemplo, não que seja. Mas terça-feira, gira da Maria Mulambo, a gira de esquerda. Por que gira de esquerda e de direita? Porque os de esquerda, normalmente eles são mais fortes que o da direita. E os de esquerda, eles têm uma linha mais pesada, sabe? São entidades mais maiores, mais altas, de mais poder do que a de direita. A direita, eu acho que são os chumirim, né? Que são aqueles, né? Caboclos, são mais assim, mais blancos. Por isso que eles falam que é a mesa branca, é a mesa de direita, né? Eles falam muito, muito isso. Então tem gira de direita, gira de esquerda, tem segmentos, né? E existem alguns Exus, né, entidades, que são de direita e esquerda, né? Então, o seu preto velho, por exemplo, ele é de direita e de esquerda, porque ele é muito forte. Ele trabalha nas duas linhas, entendeu? Dizem que ele é que a religião fala que ele é um Exu bom, né? Que trabalha nas duas vertentes, amém? E muita gente fala assim, filhos de santo. O que os filhos de santo fazem? Né? A gente começa sendo frequentador e depois a gente começa a trabalhar na casa. A gente vira camboja. O que é um camboja? É uma pessoa que auxilia a entidade, o Exu ali que desce na pessoa. Existe a projeção consciente e inconsciente, em que a consciente, o médium, está lá vendo, ouvindo tudo junto com a entidade, e a inconsciente ele apaga. Normalmente o médium, quando ele vai desenvolver, né, a mediunidade dele, ele escolhe se ele quer estar consciente ou não. Muitos médios têm medo no começo, então muitos escolhem estar inconscientes. Ou a entidade quer se manifestar antes do médium estar pronto totalmente, ela deixa ele inconsciente. Muita gente perguntou isso, então estou respondendo, tá, gente? Ela deixa ele inconsciente para poder trabalhar. Bom, né? E o camboja é a pessoa que dá o cigarro, vela, faz aquilo que a entidade quer que faz, né? Trabalho. Eles não falam vela e cigarro, eles têm lá o toco, por exemplo, é vela, né? Pega um toco pra mim, é vela. Eles têm, né, a falange deles própria, porque a maioria deles são caboclos, então eles falam. É uma religião africana, então eles falam mais, né, mais africano, antigo, né? Tem muita palavra do tempo de escravidão, né? Que eles usavam que os escravos usavam lá nas senzalas, né? Que eles tinham a linguagem própria nas senzalas. Então, muitos deles são daquela época, tipo preto velho, né? Então, tem mas na verdade a maioria das entidades eles têm um dialeto próprio, né? Não cada uma tem o dialeto. As entidades ao todo têm um dialeto próprio, aí você precisa né? E aí você passa de camboja a um médium. Gente, lembrando, muita gente perguntou, mas o pai de santo incorpora? Ele não incorpora na gira, tá? Quem incorpora são as entidades, quem incorpora são os médiums que incorporam as entidades. O pai de santo, ele
Mas ele é o pastor, o padre ali, ele é o regente. Então ele comanda tudo ali. Né? Na verdade, o Exu maior é o que está com o pai de santo. Vamos supor se na sua casa é venerado o Exu, vamos supor, Maria Mulambo, exemplo, a mãe de santo. E aí Iemanjá, e aí ela só desce na mãe de santo, ela não desce nenhum mais, mas ela só desce em ocasiões especiais também, quando for fazer trabalho, quando, né, tiver... tem passos, os passos têm todas as gírias, né, normalmente de direita é em todas praticamente, de esquerda nem todas, mas quase. E aí tem os passos e as entidades trabalham, né, todos os médiums, eles trabalham também com baralhos, tarô, cigano, papapá. Quase todos, tá? Alguns não, mas quase todos trabalham com tarô também. E o que eu queria ser, todo mundo me perguntou, falou, você queria ser mãe de santo, não sei o quê, uma mãe de santo não é uma só, pra suceder a mãe de santo, tem que ser um médium foda. Eu queria ser mãe de santo. Você passa por um ritual, né, pra você ser a mãe de santo ali. Mas eu ia ser uma médium, tá? Da casa, eu ia ser uma médium. Mas o meu objetivo era ser mãe de santo. Mas para ser mãe de santo, você tem que querer. E aí você tem que passar por várias coisas. Depois que você passa pelo processo de Camboja, que você faz seu ritual para ser médium, que você passa de uma denominação para outra, você começa a aprender para ser mãe de santo. Mas no meu caso, eu era Camboja, já estava aprendendo para ser mãe de santo, porque eu queria muito ser. Mas quando eu fui fazer o meu ritual, né, que é a passagem do Camboja para, né, o médium, né, que você faz um rito de passagem. Algumas casas não fazem, tá? É igual a igreja, gente. A Umbanda é igual a igreja, entendeu? Cada igreja tem sua regra, então cada terreiro tem sua regra, né? Umbanda, Candomblé, eu era da Umbanda, tá? Então, assim, porque a Umbanda não tem sacrifícios humanos. A Umbanda não tem sacrifício de nada, nem humano, nem animal. E eu era da Umbanda. E só para explicar. Gente, eu entrei num contexto para explicar tudo, senão vocês não vão entender, tá? Eu vou falar algumas palavras, vocês não entendem o que é isso. Mas eu explicando aqui, vocês vão entender. Então, assim, gente, eu tava muito... Aí eu comecei a ser Camboja, porque você frequenta o terreiro de 2 a 3 meses na minha época, tá? Porque agora me falaram que se você for fazer 2 ou 3 visitas, você já pode ser Camboja, mas na minha época, eu acho que eu fiquei... E no terreiro que eu tava, você tinha que ter uma frequência de no mínimo uns 2 meses. Então, acho que eu fiquei uns 2 meses ou quase isso, né? Pra eu ser Camboja, né? Pra eu auxiliar uma entidade. E eu auxiliava muito... tem uma entidade específica que você auxilia? Às vezes tem, né? Tem às vezes um médico que gosta muito de você e sempre te chama ali, mas você é um Camboja, você ajuda todo mundo, você é o diácono da igreja, você auxilia ali todo mundo. E eu auxiliava muito, só que eu gostava muito da Maria Mulambo, eu auxiliava muito ela. E assim, para quem não me conhece, eu sempre gostei muito de mar, mas eu sempre tive muito medo. Tanto que eu queria muito que a Iemanjá fosse a minha entidade, né? Mas eu sabia que acho que não seria, porque eu tenho medo, eu gosto do mar, mas eu tenho medo. Então acho que não seria, mas eu auxiliava muito a Maria Mulambo e o médium falava muito que a Maria Mulambo gostava muito de mim, que ela poderia ser minha mãe, né? Que, né, você tem as suas entidades, você pode ter mais de uma, né? Mas tem a cabeça, que é a entidade ali, que é a cabeça. Mas assim, eu descobri depois que a Maria Padilha, que era a minha entidade, né? Apesar da Maria Mulambo ser uma que sempre ali, tava ali comigo, conversando comigo. E
Eu era camboja, eu tinha que ir em todas as giras de terreiro. Tem gira segunda, terça e quarta. Se eu me esqueço, assim, lá no terreiro que eu tava, quinta não tinha, né? Que quinta era de limpeza, espiritual, tal. Na sexta tinha gira, no sábado também tinha, no domingo não. Então não tinha no domingo nem na quinta, mas nos outros dias tinha. No começo eu ia em todas as giras, né? Depois eu ia em giras específicas, né? Porque você é designado. Aí eles repartem os cambojas lá e eu comecei a ir em umas giras resignadas. E, gente, nesse período, eu comecei a estudar muito a religião, eu queria muito. E eu falava muito com a minha mãe de santo. Eu falava, mãe, eu quero muito ser sua sucessora, eu quero ser sua sucessora. E aí ela começou, eu comecei a me envolver mais, e eu comecei a ver, né, pessoas que iam lá para fazer trabalhos. Lá não tinha sacrifícios nem de animais, nem humanos, mas, né, eu convivia com pessoas, eu tinha contato com pessoas do candomblé e da quimbanda, né, e na quimbanda tem sacrifício até humano. E assim, tinha uma amiga minha que ela me contava muitas coisas. Ela falava assim, olha, eles faziam trabalhos no cemitério. É uma coisa que o candomblé e a Umbanda também faz, mas no cemitério são mais sacrifícios de animais, né? Na verdade, a Umbanda, ela faz coisas assim, tipo... elas trabalham mais com elementos, sabe? Frutas, flor, rosa. Elas trabalham mais com elementos. Mel, cachaça, elas trabalham mais com elementos do que com sacrifícios. Mais o candomblé, né? Ele trabalha com sacrifício de animais, não trabalha com sacrifícios humanos. E a quimbanda, ela trabalha com qualquer tipo de sacrifício. E eu era da Umbanda, né? A gente não curtia esse negócio de matar animal, não. Mas eu via muito, né? Tinha muito, a gente falava de outros terreiros, e tinha muito contato, assim, com outras coisas. Porque, assim, é uma religião que ela é separada, né? Candomblé, Umbanda e Quimbanda, mas são ligadas, né? É igual o cristianismo hoje, né? Existem várias denominações, mas tem o mesmo conceito. Algumas têm algumas mudanças, como é um terreiro. Alguns terreiros são diferentes dos outros, pelas denominações, mas eles são muito mais unidos que os cristãos, né? Cada um tem suas regras, né? Mas eles são muito mais unidos. Então eu ficava sabendo de muitas coisas, por isso que eu sei de muitas coisas. Mas assim, vivenciar, eu não vivenciei, mas eu já participei de vários trabalhos. Gente, as pessoas falam assim, vai muito amarração amorosa, né, pedir no terreiro. O povo vai muito pedir homem no terreiro. Mas o que acontece, assim, de homem é muito amante indo pedir homem. Você não vê, tipo assim, larguei, vou indo lá pedir meu ex. É muito difícil. Mas é mais amante. Sabe? Esse negócio de falar assim, tem mulher. Não sei, o povo gosta, sabe? Ela é amante, então é muito mais amante para pedir. E assim, os trabalhos mais feitos lá são para acabar com a vida, para acabar com a felicidade do outro. Pessoas invejosas, sabe? Afastar rival. Nossa, sabe? Tipo, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tava tão bem com meu marido. De repente fiquei com nojo dele, a gente separou. E hoje eu não sei porquê. É porque realmente o trabalho foi pra você ficar com nojo dele e te afastar. Às vezes eles nem fazem trabalho pro cara se amarrar, não. Só faz trabalho pra outra pessoa se desinteressar. Enfim. Aí eu trabalhei muito, né? Auxiliei muito a mãe de santo, porque a mãe de santo, ela precisa, para fazer um trabalho, precisa de 3 a 5 auxiliares, depende do trabalho. Depende do trabalho. Muita gente perguntou se o trabalho tem trabalhos que são feitos em luas, tem trabalhos que são feitos em dias específicos, tem trabalhos que são feitos em cemitérios, tem trabalhos que são feitos dentro
do terreiro, né? E tem trabalhos que são feitos em encruzilhadas, depende da dimensão do trabalho, os pagamentos, né? Muita gente também pergunta para mim. Tem alguns que são pagamentos que as entidades que determinam, né? Normalmente o pai de santo ele cobra o material que ele vai utilizar no seu trabalho, né? Vela, rosa, o que ele for utilizar ali, mel, essas coisas, ele faz uma base de quanto vai ficar e te cobra, e aí você faz uma oferenda também. E existem os trabalhos que os pais de santo cobram um valor específico e ele mesmo faz a oferenda em seu nome. Por isso que muitos trabalham 500, 600 reais, porque o pai de santo, o pai e a mãe de santo, além de comprar o material e fazer o seu trabalho, ele vai fazer uma oferenda em seu nome para a entidade, tá? Não é necessário que você esteja na hora do trabalho, né? O trabalho ele é feito, a mãe e o pai de santo é feito ali, não precisa do cliente. É avisado para a pessoa que foi feito, terminei seu trabalho. Não existe negócio de 7 dias. Gente, esse negócio, traz o amor 7 dias, 3 dias, 4 dias, 12 dias, 15 dias. Não. Quem determina isso é a entidade. A entidade vai lá no tempo que ela quiser trabalhar. Demora, em média, vamos por aí, no mínimo, uns 25 a 30 dias, né? Porque a entidade trabalha no tempo dela, também não é assim, também é express, não é correio, não é nada. Falando de amarração amorosa, mas tem os trabalhos que são menos tempo, né? Adoçamentos são menos tempos, né? Simpatias, assim. Por incrível, o adoçamento, existem trabalhos, amarrações que precisam ser renovadas, são poucas, mas precisam, mais do que mais é renovado é adoçamento, gente. Adoçamento é por um período e assim, na Umbanda, só é feito trabalho, adoçamento, que for depois que tirar a carta e você vê que a pessoa está no seu caminho. No candomblé, há algumas exceções de que, vamos supor, a pessoa, você se relacionou com a pessoa no candomblé, em algumas linhas do candomblé faz-se já sem mesmo a pessoa estar no seu caminho. E na Umbanda, na Quimbanda, é feito trabalho ali, independentemente se a pessoa ou não é do seu caminho, mas aí é cobrado muito mais caro porque tem que ser entidades baixas, né? Obsessores são aquelas entidades que sugam sua energia, que eles costumam falar que são entidades que não foram para a luz, ficaram, e são entidades revoltadas, que não aceitam a morte, que foram revoltando, que ficaram negras, pretas, e que elas precisam da sua energia para sobreviver, então elas sugam a energia das pessoas. Então, por isso, eles firmam muito o anjo da guarda, eles sempre acendem uma vela branca antes de fazer qualquer tipo de trabalho ou simpatia, para que os obsessores não cheguem perto, e nunca é feito um trabalho dentro de casa, não existe. O trabalho é feito fora, sempre. Se você fazer uma simpatia, qualquer coisa, nunca foi aconselhado fazer dentro de casa, porque você traz obsessores de acordo com a religião. Povo, lembrando, gente, não façam. Você traz um karma para você, e tudo que você faz para outra pessoa vai voltar para você, porque é a linha da a gente tem, né, a semeadura, tudo que você planta você vai colher, e é karma, entendeu? Você vai ter aquele karma de volta, não faz. Então, assim, e eu passava muito tempo e eu gostava muito. E quando eu fui, eu nunca recebi nenhuma entidade. Quando eu fui fazer o meu rito para ser médium, né, para seguir essa linha de médium, porque eu queria muito ser mãe de santo, e eu inclusive fiz alguns trabalhos para afastar algumas amizades. Eu
fiz alguns trabalhos para, sabe, alguns banhos para chamar atenção, essas coisas pequenas eu fiz, sabe? Não fiz trabalho, não fiz algumas coisinhas só para nada para prejudicar ninguém, mas para minha vida mesmo, né? E assim, só que, gente, eu era muito obsediada. Eu dormia mal. Eu tinha muitos obsessores à minha volta. Eu sentia a pessoa andando ao meu lado, eu me sentia mal, eu passava muito mal. Eu era uma pessoa que emagreci muito, eu quase não comia, eu sentia que eu era vigiada, então eu já tinha aquilo. Então eu vivia acendendo vela, eu vivia fazendo as coisas para afastar, mas eu sei que quanto mais eu afastava, mais eu tinha pesadelos terríveis, eu acordava no meio da noite gritando, sabe? Eu tinha uma carga muito, muito ruim. Só que eles me acompanhavam, né? E como eles me acompanhavam, eu saía na minha cidade, voltava 3, 4 horas da manhã, às vezes, e ninguém mexia comigo, porque eu tinha o Tranca-Ruas, a Pilintra, Preto Velho, né? E todas as entidades. Só que você paga um preço muito alto. E eu comecei a ficar com a minha imunidade baixa. E eu comecei a ter muitos problemas de saúde. Mas eu queria muito ser. Só que Deus falou assim, olha, você não vai ser. Vou tirar você dessa vida, né? Deus não usou ninguém para falar comigo. Até porque eu fazia tudo escondida da minha família, né? Só minhas amigas que sabiam. E ninguém mais. Eu bebia muito naquela época. E a minha mãe achava que eu ia pros rolês e tal. E não era nada disso. E quando chegou a semana de eu fazer meu ritual, porque é feito, hoje eu não sei mais se é feito ainda, mas eu acho que algumas casas ainda fazem ritual para você passar de Camboja para médium. E eu ia, né, receber minha primeira entidade, uma de Santo Florão. Você vai receber Maria Padilha essa semana. E quando você recebe a entidade gruda em você, ela não te larga mais, ela anda com você pra onde você for. E eu tenho certeza que seria muito mais difícil eu sair dessa vida. Gente, não foi fácil sair, tá? Mas na semana que era pra Maria Padilha descer, no sábado eu passei muito mal, na sexta-feira. E no sábado eu passei muito mal, eu fui pro hospital, vestida, sabe, de branco, de saia, sabe, vestida realmente, porque na verdade, gente, a Maria Padilha, ela se veste vermelho, ela tem um vestido vermelho, ela gosta de usar batom vermelho, ela coloca uma flor na cabeça, cada entidade de um jeito, né, você tem que comprar, sabe, as coisas da sua entidade. Então eu tinha comprado tudo, só que você vai pro terreiro, às vezes você usa aquele é tipo um turbante, né? Às vezes você usa o turbante branco, mas não é toda casa que é obrigatório, né? A não ser a mãe de santo. Os outros, acho que os médiuns não é tão obrigatório. Mas você tem que usar os seus guias, né? Que é as correntes, todas as suas guias. Você tem que usar essas guias que são proteção. Existem algumas outras coisas que são pulseiras, algum brinco, alguma coisa que são suas de proteção das suas entidades. Eu já tinha descoberto que era Maria Padilha, né? Porque eu tinha tido uma conversa e no tarô tinha falado que a Maria Padilha ia ser a minha entidade de frente, né? Ela ia ser. Eu não sabia se eu ia ter mais entidades. Normalmente um médium tem mais de uma entidade. Eu não sabia qual era, mas a Maria Padilha, pra todo mundo sabe que é de esquerda, né? Maria Padilha é uma mulher que é uma entidade que foi muito traída, então é uma mulher muito exibida, ela mexe com a cabeça dos homens. Era essa a entidade que eu ia mexer, era a entidade de frente.
Então, ela pediu pra eu comprar. Gente, eu ouvi a voz dela na minha cabeça, tá? Só pra deixar claro, a entidade falava comigo. Ela começa a falar contigo, a te direcionar a fazer as coisas, e você sente que, e se você não fizer, você fica muito mal e não dá nada certo na sua vida. E eu senti de fazer. Ela falou pra mim, né, pra comprar vestido vermelho, flor pra pôr na cabeça, batom vermelho e tal. E ela gosta muito de maquiagem, então, né, eu coloquei um olho bem forte. Só que a gente vai pra gira de calça branca, camiseta branca e os seus guias, que são os seus colados. E eu tava com essa roupa e eu passei muito mal. E eu comecei a me tremer, eu fui pro hospital. E o médico do hospital não tinha religião nenhuma. Ele olhou pra mim e falou: você tá bem? Eu falei: tô, fizeram exame nada, gente. Eu fiquei lá a tarde inteira, desde noite nada. E ele olhou pra mim e falou: olha, ele não tem religião nenhuma. Ele falou: olha, eu não sei o que tá acontecendo na sua vida, mas sai dessa vida. Isso não é pra você. Foi a primeira vez que Deus usou uma pessoa pra falar comigo pra isso. Aí eu falei assim: que nada, só tá. E saí do hospital, fui embora. Na outra semana ia ter gira de novo e eu ia. Só que não deu certo, de novo não deu certo. Chegou na sexta-feira, eu comecei a passar muito mal um dia antes. E eu não consegui entender, mas eu não consegui, gente. E eu tive vários pesadelos, eu tive noite a paz. E nesse pesadelo que eu tive, eu sonhei que eu tava caindo, eu andava assim, eu caía no abismo. E uma voz falava pra mim assim: olha, se você continuar aonde você tá, se você chegar na beira e der um passo pra frente, eu não vou conseguir te salvar mais. E ali eu senti que era o Espírito Santo, porque eu já era desviada e tal, e eu acordei muito assustada e muito perturbada e passando muito mal. E eu falei pra mãe de santo: olha, eu não vou conseguir, e não fui. E no domingo, o meu pastor, que era meu pastor, me encontrou na rua e falou assim: olha, Deus tá mandando te dizer que ele tá te dando uma chance de não ir pro inferno. E eu ali captei e falei: não vou mais. Eu liguei pra mãe de santo na segunda-feira, ia ter gira. Eu falei: eu não vou, porque eu não tô sentindo mais, eu quero sair. E eles falam que é muito fácil sair, mas não é. E eu comecei assim, gente, eu falei isso, eu já senti uma voz, uma gargalhada. E eu não sei o que eu tava fazendo na cozinha, que começou a me... O fogo foi pra cima, assim, pegou fogo no pano meu de prato, e eu fiquei muito assustada. Eu falei com a minha mãe. A minha mãe falou assim: filho, você precisa de Deus. Então, Deus usou, né? Volta pra igreja e tal. E foi um caminho muito difícil, gente, depois que eu saí, porque eu fui muito obsediada. Aí depois eu cheguei a cair na rua. Eu sofri muito porque eu apanhei, né, na rua. Eu fiquei muito rebelde, eu odiava as pessoas, e a mãe de santo me ligava, me cobrava, falou: as entidades iam cobrar, porque um médium não pode sair da casa assim, e papapá, e papapá, e papapá. E foi falando, gente, aquilo que acabou com o meu psicológico. Eu fui pro espiritismo para tentar entender, não deu certo. E aí eu baixei, mas tão baixo que eu queria ser satânica e não deu certo, né? É uma seita conceituada, não aceita qualquer um. Falar que eu não tinha linhagem nem sangue para isso, tal. Eu fui me rebaixando muito, né? Depois que eu saí da Umbanda. Eu decidi sair, a mãe de santo nunca me obrigou a ir, mas ela me ligava e me ameaçava, falava que as entidades iam estar cobrando, né? Tanto que quando eu me mudei do bairro que eu tava para outro bairro, existia uma mulher que também ia no nosso terreiro, que ela fez um trabalho para mim, guiada por essa mãe de santo, que era minha mãe de santo, para acabar com a minha vida, para eu morrer no parto, né? E essa mulher ainda gostava do pai do meu filho. E aí foi, gente do céu. E aí ela fez mesmo pra acabar com a minha vida, com a vida do meu filho, porque eu fiquei grávida desse cara. Então, gente, a minha vida só degringolou. Meu pai, ele teve problema de pressão alta. Ele começou a ter problema de glicemia. Tudo isso porque consequência de tudo aquilo que eu escolhi.
porque eu não sei se Deus me blindava muito, mas eles não conseguiam me atingir, assim, sabe? Pá, diretamente, alguma coisa contra mim, mas eles começaram a atingir ao meu redor. E aí o pai do meu filho era uma pessoa muito abusiva, quebrou um muro da minha casa, meu pai foi quase preso, né? Nossa, gente, minha vida virou de cabeça para baixo. Depois que eu decidi sair da Umbanda, eu fiquei 1 ano e meio vivendo um inferno. É um inferno, é um inferno. Eu só consegui me libertar quando meu filho nasceu, ele quase morreu e eu entreguei ali a minha vida para Jesus novamente. Eu falei que eu ia voltar para casa do Pai. Aí Deus foi colocando tudo no lugar. Mas assim, se você entrar, é muito difícil você sair. Não porque a casa ou porque as entidades, não. Porque as entidades vão cobrar e você já está perturbado, você vai ficar mais perturbado. Então, amados, glória a Deus. Glória a Deus. Eu prefiro hoje sofrer com Jesus do que sofrer sem Jesus. Sabe? É outra coisa. Eu vivi um inferno na terra, sabe? Durante 1 ano e meio. Aconteceu muitas coisas. E há algumas coisas que eu fiz nesse período meu de Umbanda, de 1 ano e pouco. Algumas coisas eu colhi muito tempo depois. Algumas coisas eu vim colher agora, depois do meu deserto. E aí Deus vai e me lembra, ó, colheita sua daquilo. Então assim, esse negócio de, você não vai colher, irmão. Fulano tá vivendo bem. Vai colher. Pode demorar 5, 10 anos, mas vai colher. Tem coisas que eu colhi depois de 10 anos. Deus foi lá e me lembrou, é Umbanda. É a época que você era OM. É da época que você era do mundo. Então tem coisas que eu tô colhendo até hoje. Então assim, esse é meu testemunho, né, para edificar a sua vida, para dizer que Deus, ele pode tirar da onde ele quiser. Ele pode usar uma pessoa, 2, ou ele pode usar ninguém, ele mesmo pode ir lá e te tirar. E só que eu acredito que os planos de Deus na minha vida são muito maiores que os meus, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. E assim, Deus, ele transforma a nossa vida. A minha vida inteira é um testemunho. E eu espero ter ajudado vocês. Não façam, não entrem, não deixem a porta meio aberta, porque eles te convencem que aquilo é do bem. E eu acreditava muito que aquilo era do bem. O Candomblé, a Umbanda, aqui em Umbanda não tanto, mas o Candomblé e a Umbanda acreditam em Deus. Eles têm uma linha, eles acreditam em Deus. E eles acreditam que as entidades são como os santos são na católica, né? São preletores do Senhor, são dirigidos por Deus para te ajudar, são auxiliadores. Então, eles são muito enganados, muito cegos, porque eles têm uma fé e uma crença cega. Então, agradeça a Deus por você hoje. Deus ter aberto os teus olhos e você hoje conhece a verdade, porque muita gente nesse mundo não conhece. Eu não julgo quem é do Candomblé, eu não falo mal da religião, porque as pessoas estão sendo enganadas e elas acham que é o certo, mas não é, né? Bom, espero ter te ajudado, espero que o meu testemunho tenha impactado a sua vida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me chamar no privado que eu respondo, amém? Algumas pessoas me perguntaram se eu entendo um pouco de trabalho, se eu sei. Sim, eu entendo, eu já ajudei, já auxiliei, como eu falei. Eu entendo também um pouco do Candomblé e da Quimbanda, porque eu estudei muito e eu tive convivência com pessoas que eram da Quimbanda e do Candomblé, então eu aprendi muito. Então eu sei também, eu entendo, e hoje eu creio que Deus me deixou entender para que eu pudesse guerrear, né, contra essas forças. Mas que Deus te abençoe muito. Esse foi meu testemunho. Até a próxima, se assim Deus permitir. Beijo. Gente, perdão. Para você que não ouviu, tem a parte 1 e a parte 2. Tá aí na playlist, né, no canal.
tá? Eu acho que Testemunho de Ex-Umbandista, parte 1, parte 2. E para você que não sabe, também tem Testemunho de Ex-OAM, tá aí na playlist em 2 partes, tá lindo, emocionante. E você que chegou até aqui nesse áudio, deixe seu like, compartilhe esse áudio para que mais e mais vidas sejam alcançadas. Segue a gente lá na rede vizinha, no Instagram, @nosso quarto de guerra oficial. E é isso. Deus abençoe. Fui!